Poucos nomes ecoam com tanta intensidade na história moderna quanto o de Pablo Escobar, figura que nasceu em 1º de dezembro de 1949, na pequena cidade de Rio Negro, no departamento de Antioquia, Colômbia. Batizado como Pablo Emílio Escobar Gaviria, ele era o terceiro de 7 filhos de uma família humilde, onde o pai, Abel de Jesus Dari Escobar Echeverri, lutava para sustentar a prole trabalhando como agricultor em terras alheias, enquanto a mãe, Hermilda de Los Dolores Gaviria Berril, dividia seu tempo entre os afazeres domésticos e o magistério em uma escola primária local. Ainda criança, Pablo mudou-se com a família para Medellín, cidade que se tornaria o palco de sua ascensão e de sua queda. Medellín não era uma cidade qualquer. Fundada pelos espanhóis no início do século XVII como um modestíssimo povoado mestiço, ela cresceu de forma implacável ao longo dos séculos, até se consolidar como um polo estratégico no noroeste colombiano, encravada no Vale do Aburrá, aos pés da Cordilheira dos Andes. Quando a Gran Colômbia, território que abrangia os atuais Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, declarou independência da Espanha em 1819, Medellín já despontava como uma capital regional. Mas foi no século XX que seu destino se transformou radicalmente. Em 1905, com cerca de 60 mil habitantes, a cidade começou a se industrializar de maneira acelerada, atraindo multidões. Quando Pablo veio ao mundo, a população já ultrapassava os 300 mil. E não parou por aí, em poucas décadas, Medellín explodiu para mais de 1 milhão de almas, tornando-se o coração industrial do país, e infelizmente, um terreno fértil para a criminalidade que se alastrava entre a pobreza urbana. Foi nesse caldeirão de desigualdades que o jovem Pablo começou a traçar seu caminho. Aos 14 anos, já integrava uma quadrilha local, e sua trajetória escolar foi interrompida pela violência. Em um dos primeiros confrontos, perdeu uma briga para Júlio Túlio Garces, mas a derrota não o abalou. Pelo contrário, na próxima disputa, desta vez com um tal de Júlio Gaviria, Pablo não hesitou em sacar uma arma e atingir o adversário no pé. O episódio, registrado pela polícia, lhe rendeu as primeiras noites atrás das grades. Junto a seus companheiros, mergulhou em pequenos golpes. Há relatos de que roubavam lápides, lixavam as inscrições e as revendiam como novas. Outros sugerem que falsificava diplomas de ensino médio e universitário. Separar fato de lenda nessa fase é quase impossível, mas uma coisa é certa: o menino de Rio Negro já demonstrava uma audácia que o diferenciava. Para entender como Pablo Escobar se tornou o que foi, porém, é preciso mergulhar na Colômbia do século XX, onde política e narcotráfico se entrelaçaram de maneira indissolúvel. O país sempre foi um tabuleiro de interesses, dominado por 2 partidos, liberais e conservadores, e constantemente vigiado, quando não manipulado, pelos Estados Unidos. No início, a influência americana se concentrava no controle do Istmo do Panamá, mas após a separação do país em 1903, o foco mudou. Os conservadores, aliados a empresários estrangeiros, mantinham um sistema que beneficiava elites e deixava a maioria na miséria, explorando recursos como café e banana. A desigualdade era tão profunda que pouco antes do nascimento de Pablo, os liberais tentaram uma guinada populista, prometendo redistribuir riqueza. Mas o estupim da instabilidade veio em 1948, com o assassinato do carismático líder Jorge Eliezer Gaitán. O crime deflagrou uma guerra civil conhecida como La Violência, que ceifou mais de 200 mil vidas em uma década. Para conter o caos, liberais e conservadores firmaram uma trégua frágil, o Frente Nacional, um acordo de poder alternado que, na prática, excluía qualquer voz dissidente. E foi aí que os Estados Unidos entraram em cena com ainda mais força, apoiando clandestinamente a repressão a grupos de esquerda, especialmente os marxista-leninistas, para evitar que a Colômbia seguisse o caminho de Cuba. O resultado? Em 1964, eclodiu um conflito que persiste até hoje, a guerra entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e o governo, com paramilitares e outros grupos armados alimentando o fogo. As FARC, embora não produzissem drogas inicialmente, permitiam, e taxavam, o cultivo de coca em seus territórios, usando dinheiro para financiar armas e munição. Enquanto isso, o mundo assistia a um boom no consumo de entorpecentes, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Nos anos 1960, a maconha dominava o mercado, mas logo a cocaína, refinada a partir das folhas de coca, se tornou o grande negócio. E a Colômbia, com seu clima ideal e vastas regiões selvagens, transformou-se no epicentro dessa indústria bilionária. Quando Pablo Escobar chegou à vida adulta no final dos anos 1960, o cenário estava montado.
um país fragmentado, uma economia informal em expansão e uma demanda internacional voraz. Era o ambiente perfeito para que um homem ambicioso, sem escrúpulos e com um talento nato para o crime, reescrevesse as regras do jogo. E foi exatamente o que ele fez. Pablo Escobar não era, como gostava de se apresentar com falsa modéstia, um simples homem de negócios que exportava flores. Muito antes de se tornar o rei da cocaína, ele já mergulhara de cabeça no submundo criminoso de Medellín, ainda que em escala modesta. Ao lado de Oscar Benel Aguirre, seu parceiro na época, traficava cigarros contrabandeados, roubava carros de luxo e orquestrava sequestros relâmpago que renderam fortunas em resgates. Mas Escobar não era homem de se contentar com migalhas. Ele queria riqueza e queria rápido. Se para isso fosse preciso afundar as mãos em sangue, que assim fosse. Nos primeiros anos da década de 1970, já expandia seus horizontes. A maconha, mais lucrativa que os cigarros e carros, tornou-se seu novo filão. Mas era apenas um ensaio. O verdadeiro salto viria com a cocaína, a mercadoria que transformaria um ambicioso marginal em um império. Quando conheceu Maria Vitória Henao, ainda uma adolescente, a mãe dela teria lhe dado um aviso profético: se quiser ficar com esse homem, prepare-se para passá-lo mais tempo nas grades do que ao seu lado. Maria ignorou o alerta. Em 1976, com ele aos 26 e ela aos 15, casaram-se. 2 filhos viriam depois, Juan Pablo e Manuela. Mas foi pouco antes do casamento que Escobar deu o passo decisivo rumo ao abismo. Griselda Blanco, uma das primeiras baronesas da cocaína, o introduziu no negócio que mudaria tudo. Até então, a droga era um produto de nicho nos Estados Unidos, ofuscada pela maconha, pelo LSD e pela heroína. Mas os anos 1970 trouxeram a explosão do consumo, e com ela, uma demanda insaciável. As pistas de dança de Nova York e Miami, embaladas pelo ritmo da disco music, tornaram-se o palco perfeito para a ascensão da cocaína. A Colômbia, com suas rotas clandestinas e sua geografia favorável, virou o celeiro desse novo ouro branco. Escobar não perdeu tempo. Começou como um mero transportador, levando pasta de coca para laboratórios clandestinos em Medellín e arredores, onde era refinada até virar o pó branco que enriqueceria e destruiria gerações. Mas logo percebeu que poderia cortar intermediários. Em pouco tempo, já coordenava voos próprios, despachando toneladas de cocaína pura diretamente para os Estados Unidos. Sem saber, ele e seus comparsas estavam forjando o embrião do que seria o cartel de Medellín. Um império que quase morreu antes de nascer. Em maio de 1976, a polícia interceptou Escobar e seu grupo transportando 18 quilos de pasta de coca. Sua primeira reação? Tentar comprar os policiais. Quando a suborno falhou, partiu para a eliminação das testemunhas. Os oficiais que o prenderam começaram a morrer um a um. O risco de prosseguir com o caso tornou-se tão alto que as autoridades, intimidadas, arquivaram as acusações. Escobar saiu livre, e deixou claro o método que adotaria dali em diante: a violência como moeda de troca. Nos anos seguintes, ele se esconderia atrás de uma fachada de comerciante visionário, chegando a declarar que a cocaína seria legalizada um dia. Mas por trás dessa retórica conveniente espreitava um homem que, sem pestanejar, ordenaria milhares de assassinatos para manter seu poder. O verdadeiro salto do cartel de Medellín não veio apenas da demanda crescente nos Estados Unidos, mas de uma engenharia criminosa sem precedentes. Em 1976, 2 traficantes de meio porte, o germano-colombiano Carlos Leder e o americano George Jung, saíram da prisão de Danbury, em Connecticut, com um plano audacioso. Jung, que já movimentava maconha do México para a Califórnia, e Leder, especialista em contrabando, viram na cocaína a próxima fronteira. Escobar, sempre atento a oportunidades, os recrutou. Mas Leder tinha ambições ainda maiores. Em 1978, ele comprou sistematicamente propriedades em Norman's Cay, uma pequena ilha nas Bahamas, transformando-a em um entreposto estratégico entre a Colômbia e os Estados Unidos. Intimidação e assassinatos limparam o caminho. Moradores que resistiam desapareciam. Com milhões investidos, Leder construiu uma pista de pouso e armazéns, convertendo a ilha em um hub logístico do cartel. Diariamente, aviões cargueiros desembarcavam centenas de quilos de cocaína, que eram então redistribuídos em aeronaves menores, capazes de burlar o radar americano. No auge das operações, mais de 300 quilos passavam por Norman's Cay todos os dias, um fluxo que transformou Escobar e Leder em bilionários da noite para o dia. Tão rico que Leder chegou a oferecer, não uma, mas 2 vezes, pagar a dívida externa da Colômbia em troca de imunidade.
Outro peça-chave nesse quebra-cabeça foi Barry Seal, um piloto de Baton Rouge, Louisiana, que trocou a maconha mexicana pela cocaína colombiana. Até 1981, já operava uma frota de pequenas aeronaves que, voando baixo sobre o Golfo do México, desembarcavam a droga em solo americano sem serem detectadas. A rota era simples, mas letal, da selva colombiana para as pistas clandestinas, e dali para as veias de uma nação viciada. O céu sobre a Louisiana não era apenas uma rota, mas um palco onde Barry Seal orquestrava um balé mortal. Suas aeronaves rasgavam o ar em voos rasantes, solando pacotes de cocaína sobre zonas rurais pré-combinadas, onde equipes em terra os recolhiam antes que o sol nascesse. De lá, a droga seguia vias clandestinas até a Flórida, alimentando a máquina de distribuição do cartel de Medellín na costa leste. Mas Seal, o piloto que parecia intocável, descobriu tarde demais que sua lealdade tinha preço. Em 1983, a DEA o indiciou, e até o início de 1984, ele já trabalhava como informante do governo americano, entregando segredos de Escobar em troca de imunidade. A traição não ficou impune. Em fevereiro de 1986, Seal foi executado a tiros em Baton Rouge, uma mensagem clara de que no império de Escobar, a deslealdade se pagava com sangue. Enquanto Norman Sky se transformava no feudo particular de Leder, um pedaço de paraíso caribenho onde as leis colombianas não chegavam, e Seal arremessava sua carga sobre os pântanos da Louisiana, Escobar construía seu próprio reino na Colômbia. Com parte dos bilhões que fluíam de seus negócios, ele adquiriu 20 quilômetros quadrados de terra ao redor de Puerto Triunfo, a 150 quilômetros de Medellín. Ali ergueu a Hacienda Nápoles, um complexo de proporções faraônicas, uma mansão colonial espanhola, um parque de esculturas, um zoológico particular com animais exóticos, zebras, elefantes, girafas e, acima de tudo, hipopótamos, sua paixão pessoal. Décadas depois, esses hipopótamos, soltos na natureza, ainda vagam pela região, um legado absurdo de um homem que acreditava poder domar até a selva. Mas a extravagância não parava por aí. Escobar colecionava carros clássicos e motocicletas de luxo, construiu uma pista de kart e até uma praça de touros. Havia um aeroporto privado na propriedade, não para negócios, mas para receber convidados em seu império particular. Chegou a sonhar com uma acrópole ao estilo grego antigo, mas o projeto nunca saiu do papel. Nem esse foi seu único capricho imobiliário. Em um golpe de audácia nos anos 1970, quando seu nome ainda não era sinônimo de terror, registrou em seu próprio nome uma mansão cor-de-rosa em Miami Beach. O governo americano a confiscaria anos depois, mas o fato de tê-la adquirido tão facilmente revela quão subestimado ele era naquele momento. No Caribe, a Ilha Grande, a maior do arquipélago de Islas del Rosário, tornou-se outro de seus refúgios. Ali ergueu outra fortaleza de luxo, mansões, apartamentos, piscinas, animais importados e uma pista de pouso para helicópteros. Tudo para garantir que pudesse escapar a qualquer hora, de qualquer ameaça. Essas propriedades, no entanto, eram apenas a ponta do iceberg. O cartel de Medellín possuía centenas de imóveis espalhados pela Colômbia, muitos deles transformados em cofres disfarçados, onde o dinheiro era escondido de maneiras tão criativas quanto perversas. Nos anos 1980, o Império de Escobar operava em ritmo industrial. Enquanto os Estados Unidos se afogavam em cocaína, a Europa recebia sua dose através da Espanha, porta de entrada para o mercado europeu, assim como a Flórida era para os americanos. Os métodos de transporte evoluíram. Além de aviões e barcos, o cartel passou a usar semi-submersíveis, embarcações que navegavam quase invisíveis abaixo da linha d'água, carregando toneladas de droga. Os números eram estonteantes, até 60 milhões de dólares por dia, mais de 20 bilhões por ano. O dinheiro era tanto que lavar tudo se tornou um problema. Parte era enviada ao Panamá, derretida em ouro e transformada em ativos limpos. Mas mesmo isso não dava conta. Então, o cartel recorreu ao absurdo: esconder montanhas de dinheiro em propriedades aparentemente inocentes. Em uma delas, uma mansão comum, instalou-se uma banheira de hidromassagem retrátil. Abaixo dela, um compartimento secreto guardava dezenas de milhões de dólares. Uma família pobre foi colocada para morar no local, sem saber do tesouro sob seus pés. Periodicamente, eram obrigados a sair de casa enquanto o dinheiro era retirado ou depositado. Anos depois, em 2020, o sobrinho de Escobar, Nicolás, encontrou 18 milhões de dólares escondidos numa parede de uma de suas antigas residências. Não foi a primeira nem será a última vez que fortunas são descobertas por acaso em esconderijos do cartel.
Mas com tanto poder veio um risco ainda maior: a extradição. Em 1979, a Colômbia assinou um tratado com os Estados Unidos, sob o governo Carter, que permitia enviar traficantes colombianos para serem julgados em solo americano. Quando o acordo entrou em vigor, em 1982, Escobar viu sua liberdade ameaçada. Ser preso na Colômbia era um incômodo com dinheiro e corrupção, saía impune ou cumpria pena em celas de luxo. Mas se fosse extraditado, a perspectiva de apodrecer numa prisão de máxima segurança dos Estados Unidos era inaceitável. A resposta de Escobar foi a guerra. Nos anos 1980, ele e seus associados desencadearam uma campanha de terror, sequestros, assassinatos e bombardeios contra políticos, juízes e policiais. O objetivo era claro: forçar o governo colombiano a revogar o tratado de extradição. Mas a estratégia falhou. A sombra da extradição continuou pairando sobre ele, e com ela, a certeza de que cedo ou tarde, o império teria que sangrar para sobreviver. Com uma chuva de balas que o ceifou ali mesmo, no meio da rua, sob o olhar atônito de motoristas e pedestres. Não foi um assassinato, e foi uma mensagem. Uma declaração de guerra aberta contra o Estado colombiano, assinada com sangue pelo homem que agora se via acossado por todos os lados. Escobar não matou Lara Bonilla por vingança. Matou por estratégia. O ministro da Justiça era o rosto da ofensiva legal que ameaçava desmontar seu império, e sua morte deveria servir como advertência. Quem ousasse desafiar o cartel de Medellín pagaria com a vida. Mas o tiro saiu pela culatra. Em vez de amedrontar, o assassinato inflamou a nação. O presidente Betancur, até então cauteloso, agora tinha um mártir, e um pretexto para declarar guerra total aos narcotraficantes. Em poucas horas, o governo decretou estado de sítio, autorizou buscas sem mandato e suspendeu garantias constitucionais. A caçada a Escobar havia começado. E o pior estava por vir. Com a morte de Lara Bonilla, o cartel perdeu o pouco de descrição que ainda lhe restava. Os Estados Unidos, que já pressionavam a Colômbia há anos, agora tinham prova irrefutável de que Escobar não era apenas um criminoso, mas uma ameaça à segurança nacional. A DEA intensificou suas operações, e o nome de Pablo Escobar passou a figurar nas listas de alvos prioritários em Washington. Enquanto isso, na Colômbia, a opinião pública, antes dividida entre o medo e a admiração pelo Robin Hood de Medellín, começou a se voltar contra ele. Os mesmos pobres que recebiam seus presentes de Natal agora viam seus filhos morrendo em tiroteios entre polícia e sicários. As mesmas ruas que ele pavimentou com dinheiro sujo se enchiam de sangue. Escobar, porém, não recuou. Pelo contrário, escalou a violência. Se o governo queria guerra, teria guerra. Nos meses seguintes, o cartel orquestrou uma série de atentados que deixariam o país de joelhos. Juízes, promotores, policiais, qualquer um que representasse uma ameaça era eliminado sem piedade. Em novembro de 1985, um comando do cartel invadiu o Palácio da Justiça em Bogotá, tomando centenas de reféns, incluindo os magistrados da Suprema Corte. O objetivo era claro: destruir os processos de extradição que ameaçavam Escobar e seus homens. O resultado foi um banho de sangue. Depois de 28 horas de cerco, o exército colombiano retomou o prédio à força, deixando mais de 100 mortos, entre eles metade dos juízes do país. O sistema judicial colombiano nunca mais seria o mesmo. Mas se Escobar acreditava que o terror o tornaria intocável, estava enganado. Cada morte, cada explosão, cada corpo deixado nas ruas só servia para unir seus inimigos. A DEA, o governo colombiano e até mesmo rivais dentro do próprio narcotráfico começaram a se articular contra ele. E no meio desse turbilhão de violência, uma verdade se tornou inegável. O homem que um dia sonhara ser o rei da Colômbia agora era o alvo mais caçado do mundo. Seu império, construído com sangue e dinheiro, começava a ruir, e com ele, a lenda do homem que desafiou um continente. O tiroteio foi rápido, brutal e sem piedade. Os corpos de Bonilla e Guisado caíram no asfalto perfurados por dezenas de balas, enquanto Byron Velásquez, o motorista, acelerava o carro em fuga. Todos cumpriam ordens diretas de Escobar. Não era mais um ajuste de contas entre traficantes. Era uma declaração de guerra aberta contra o Estado colombiano. E o governo finalmente entendeu a mensagem. A resposta foi imediata. A extradição para os Estados Unidos, antes uma ameaça distante, tornou-se política oficial. Enquanto as autoridades apertavam o cerco, Pablo, com a família, desapareceu do mapa. Primeiro, à pressa de um exílio temporário no Panamá, onde o dinheiro ainda comprava proteção. Depois, um breve e perigoso intervalo na Nicarágua, mergulhada em sua própria guerra civil,
onde a lei era tão frágil quanto o governo. Mas em 1984, quando voltou à Colômbia, não era mais o mesmo homem que partirá. Agora ele não queria apenas sobreviver, queria queimar o sistema até os alicerces. Foi então que selou a aliança mais perigosa de sua carreira, o Movimento 19 de Abril, o M19, um grupo guerrilheiro que até então lutava contra o Estado com ideais revolucionários, mas sem o poderio para abalar suas estruturas. Com o dinheiro e a logística de Escobar, tudo mudou. O M19 passou de um incômodo a uma ameaça existencial. E em 6 de novembro de 1985, o mundo assistiu, estarrecido, ao resultado dessa união macabra. 3 dezenas de guerrilheiros invadiram o Palácio da Justiça, o coração do judiciário colombiano, em plena Bogotá. Em questão de horas, mais de 300 reféns, entre eles, a maioria dos juízes da Suprema Corte, estavam nas mãos dos rebeldes. As exigências eram claras e impossíveis de atender. O fim do tratado de extradição e a renúncia do presidente Belisário Betancur, acusado de trair a soberania nacional. Do lado de fora, o exército colombiano cercava o prédio, pronto para o banho de sangue. Dentro, o tempo escoava entre negociações tensas e ameaças veladas. Na manhã do dia seguinte, um sinal de esperança, a libertação do conselheiro de Estado Reinaldo Arciniegas, um gesto que parecia abrir espaço para um acordo. Mas a trégua durou apenas até o almoço. Às 14 horas, o general Jesus Armando Arias Cabrales deu a ordem que selaria o destino de todos dentro daquele edifício. Tanques, soldados e explosivos transformaram o Palácio da Justiça em um campo de batalha. Quando a poeira baixou, quase 100 corpos jaziam entre os escombros, a maioria dos guerrilheiros do M19, metade dos magistrados da Suprema Corte e dezenas de funcionários e civis inocentes. Para o resto do país foi um massacre. Para Escobar, um golpe de mestre. Nos incêndios que consumiram documentos cruciais durante o ataque, desapareceram provas que poderiam incriminar não só a ele, mas a dezenas de traficantes de alto escalão. Por anos, acreditou-se que o M19, sob ordens de Pablo, queimara aqueles papéis propositalmente. Hoje, sabe-se que o fogo foi acidental, resultado das explosões usadas pelo exército para invadir o prédio. Pouco importava. O estrago estava feito. A justiça colombiana fora decapitada, o governo de Betancur afundava em um pântano de críticas e Escobar mais uma vez saía ileso, enquanto seus inimigos se afogavam no caos que ele mesmo havia orquestrado. Mas a vitória tinha um preço. A política colombiana nunca mais seria a mesma. O desastre no Palácio da Justiça destruiu o que restava da credibilidade de Betancur. Em agosto de 1986, Virgílio Barco assumiu a presidência com um mandato claro: esmagar Escobar e seu cartel a qualquer custo. E o novo governo não perdeu tempo. Em janeiro de 1987, uma operação ousada quase capturou o próprio Pablo. Sua comitiva, saindo da hacienda Nápoles rumo a um esconderijo em Medellín, foi interceptada pela polícia. Ele, astuto como sempre, viajava separado da família. Maria Vitória, Juan Pablo e Manuela foram detidos, trancafiados em uma cela por horas, até que os advogados de Escobar, sempre à espreita, conseguiram libertá-los. Era um recado: Barco não brincava em serviço. O cerco estava fechando. E como se o governo não bastasse, outro inimigo surgia nas sombras. Enquanto o cartel de Medellín dominava as manchetes com seu reinado de terror, no sudoeste do país, em Cali, uma nova força se organizava, liderados pelos irmãos Orejuela, Gilberto e Miguel. Além de José Londono e do implacável Elmer Pacho Herrera, o cartel de Cali operava com uma eficácia silenciosa, longe dos holofotes e das bombas de Escobar. Nos anos 70, as duas organizações até colaboravam, dividindo rotas, lavando dinheiro e evitando confrontos diretos. Mas a ambição de Rodrigues Gacha, braço direito de Pablo, mudou tudo. Ao tentar invadir o lucrativo mercado de Nova York, território tradicionalmente cedido a Cali, ele acendeu a mecha de uma guerra que se espalharia como fogo em palha seca. Até 1987, a rivalidade era latente. Depois virou carnificina. Assassinatos se multiplicaram, carros-bomba explodiram em plena rua, e até a casa de Escobar foi alvo de um atentado em 1988. Enquanto isso, o cartel de Medellín ironicamente atingia o auge de seu poder. Nos anos 80, o negócio de Pablo movia cifras tão absurdas que desafiavam a imaginação: 70 milhões de dólares por dia. Sim, por dia. Mais de 25 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 70 bilhões hoje, corrigidos pela inflação.
Era dinheiro demais para ser contado, tanto que, como revelaria mais tarde seu irmão Roberto, o cartel gastava $1.000 por semana só em elásticos para amarrar as notas. Perdia-se cerca de 10% de toda a fortuna em notas queimadas, perdidas ou destruídas antes mesmo de serem lavadas. O cartel de Medellín controlava 80% do tráfico global de cocaína, e Pablo, no topo dessa pirâmide, era um dos homens mais ricos do planeta, embora ninguém soubesse ao certo quanto dinheiro ele realmente acumulava. Mas a fortuna não comprava paz. E enquanto os cofres transbordavam, as paredes ao redor de Escobar começavam a desabar. O dinheiro, porém, não servia apenas para enriquecer ou corromper. Era também a ferramenta perfeita para comprar lealdade, forjar lendas e reescrever a própria história. E Pablo Escobar, mestre na arte de manipular percepções, soube como poucos transformar seu império criminoso em um mito de generosidade popular. Seu maior trunfo? O esporte, esse ópio das massas que, quando bem dosado, pode cegar até os mais céticos. No início dos anos 1980, o Atlético Nacional de Medellín era um clube modesto, condenado a vagar na mediocridade do campeonato colombiano. Até que Escobar decidiu adotá-lo como seu projeto pessoal. Com injeções massivas de dinheiro sujo, é claro, o time se transformou em uma potência. Jogadores estrangeiros foram contratados com salários estratosféricos, estrelas nacionais foram atraídas com promessas de glória, e os estádios, antes meio vazios, passaram a ferver com uma torcida fanática. Em 1988, o Nacional quase conquistou o título nacional. Mas foi em 1989 que o plano de Escobar atingiu seu ápice. O clube chegou à final da Copa Libertadores, o torneio mais prestigioso da América do Sul, e em uma noite eletrizante venceu o Olímpia do Paraguai nos pênaltis, tornando-se o primeiro time colombiano a erguer aquele troféu. Para o povo de Medellín, era a prova de que Escobar não era apenas um bandido, mas um benfeitor. Afinal, quem mais poderia dar à cidade um momento de orgulho tão grandioso? Para Escobar, porém, o investimento tinha um cálculo frio. Cada gol aplaudido era uma nota de dólar lavada, cada vitória uma cortina de fumaça para suas operações. As apostas em jogos manipuladas por seus homens movimentavam milhões sem deixar rastros. Mas até esse jogo tinha um prazo de validade. Quando as autoridades do futebol começaram a desconfiar da influência do cartel, a festa acabou. Times colombianos foram banidos da Libertadores, e o sonho de Escobar de ser o padrinho do esporte desmoronou como um castelo de cartas. Enquanto isso, nas ruas de Medellín, o preço de sua ambição era pago em sangue. A cidade que ele jurava amar se tornou o epicentro do horror. No final dos anos 1980 e início dos 1990, Medellín não era apenas perigosa. Era estatisticamente o lugar mais letal do planeta. Em 1991, foram 7.237 assassinatos em um único ano, uma média de 18 mortes por dia. Um massacre tão sistemático que transformava a vida em uma roleta russa. A cada 100.000 habitantes, 266 eram mortos anualmente. A Colômbia inteira afundava no caos. Entre guerras contra a Farc, disputas entre cartéis e a corrupção endêmica, o país registrava mais de 25.000 mortes violentas em 1991. E, no ano seguinte, esse número subiu para 27.000. Uma pessoa assassinada a cada 20 minutos. Um estado falido, onde as instituições tinham se tornado fantoches e a lei era ditada pelo cano de um revólver ou pela explosão de uma bomba. E Escobar não era apenas um espectador desse apocalipse, era seu principal arquiteto. Seus métodos não conheciam limites. Em novembro de 1989, o voo 203 da Avianca, um Boeing 727 lotado de passageiros, explodiu nos céus de Bogotá apenas 5 minutos após a decolagem. Todos os 107 ocupantes morreram, além de 3 pessoas em solo. O alvo? César Gaviria Trujillo, candidato à presidência e um dos poucos dispostos a enfrentar os cartéis de frente. Escobar tinha ordenado o atentado para eliminá-lo, mas Gaviria, por sorte ou destino, não estava aquele voo. 2 semanas depois, outra demonstração de sua crueldade sem freios. Um caminhão carregado com 0,5 tonelada de dinamite foi detonado em frente ao prédio do Departamento Administrativo de Segurança, em Bogotá. O alvo era o general Miguel Maza Marques, chefe da instituição. O resultado? 57 mortos e mais de 2.000 feridos, muitos deles civis que nada tinham a ver com a guerra suja de Escobar. Assim era o Robin Hood colombiano, um homem que distribuía casas para os pobres com uma mão e com a outra, ordenava massacres que deixavam corpos espalhados pelas calçadas.
Sua campanha de terror não tinha apenas alvos políticos, era uma mensagem clara: quem ousasse desafiá-lo pagaria com a vida. E quando Luiz Carlos Galán, um de seus maiores inimigos, anunciou sua candidatura à presidência em 1990, Escobar não hesitou. Em 18 de agosto de 1989, Galán foi executado a tiros em Soacha, nos arredores de Bogotá. A ordem viera diretamente do chefão. Com Galán morto, Gaviria assumiu a liderança da corrida presidencial, e uma vez eleito, jurou que Escobar seria levado à justiça, custe o que custasse. Mas o cartel de Medellín ainda tinha um último trunfo: a corrupção. Em 1991, quando uma nova Constituição foi promulgada, um detalhe crucial desapareceu do texto: a extradição para os Estados Unidos. Coincidência? Improvável. Analistas e investigações posteriores revelariam que Escobar e seus aliados haviam comprado dezenas de deputados para garantir que a cláusula fosse excluída. Sem a ameaça de ser enviado para uma prisão americana, onde sua influência seria zero, Escobar viu uma brecha, e como sempre, soube explorá-la. Encurralado pela guerra contra o cartel de Cali, perseguido pelo governo e com as opções se esgotando, ele propôs um acordo ousado: se render, sim, mas em suas próprias condições. A ideia era simples: em troca de uma pena reduzida, ele cessaria os ataques contra o Estado. Para a Colômbia, exausta e à beira do colapso, era uma trégua tentadora. Para Escobar, uma saída de emergência que poderia, quem sabe, devolvê-lo à liberdade em pouco tempo. E assim, em 1991, o homem mais procurado do país se entregou às autoridades. Com uma ressalva, é claro: ele não iria para qualquer prisão. Ele construiria a sua própria. A negociação com o governo colombiano não era apenas uma rendição. Era um acordo sob medida, onde até a prisão seria moldada conforme os desejos de Escobar. E assim nasceu La Catedral, não uma penitenciária, mas um palácio fortificado erguido no alto de uma colina, de onde se avistava Medellín como um reino a ser vigilado. Um local estrategicamente escolhido. O nevoeiro que frequentemente envolvia o morro servia como cortina natural, enquanto a vista privilegiada permitia que Escobar mantivesse os olhos sobre a cidade que ainda considerava sua. Mas La Catedral não era uma prisão, era um sarcasmo arquitetônico. Dentro de seus muros, o presidiário desfrutava de um campo de futebol para partidas com seus homens, uma jacuzzi para relaxar após longas jornadas de reclusão, e um bar com cascata, onde o uísque fluía tão livre quanto as ordens que ele continuava a dar. Um telescópio apontado para Medellín garantia que nenhum movimento suspeito passasse despercebido, enquanto uma linha telefônica privada conectava-o diretamente ao império que supostamente deveria ter abandonado. Era uma farsa tão descarada que logo o local ganhou o apelido irônico de Hotel Escobar. Porque, afinal, que hóspede de luxo não teria direito a tais comodidades? A ironia, porém, não parava por aí. Enquanto o governo colombiano anunciava ao mundo que finalmente havia domado o monstro, Escobar, do alto de sua fortaleza, orquestrava o tráfico como sempre fizera. O acordo previa 5 anos naquele confinamento dourado, em troca da promessa de não extradição aos Estados Unidos, um negócio que, na prática, permitia que ele governasse seu império de dentro de uma jaula com as portas entreabertas. Mas a farsa não duraria. Em 1992, a imprensa colombiana começou a expor o que todos já suspeitavam: La Catedral era um quartel-general disfarçado, e Escobar, longe de estar preso, seguia no comando. A pressão sobre o governo de César Gaviria tornou-se insustentável. Em julho daquele ano, as autoridades anunciaram a transferência de Escobar para uma prisão comum, um movimento que, na teoria, deveria finalmente cumprir a fachada de justiça. Na prática, era um convite à fuga. E Escobar, é claro, não iria esperar para ser conduzido como um criminoso qualquer. Quando as ordens de transferência chegaram, ele já havia previsto aquele momento. Uma parede falsa, construída sobre um túnel de fuga meticulosamente planejado, foi removida em questão de minutos. Sem guardas reais para impedi-lo, sem grades que não pudesse burlar, o homem que havia projetado sua própria prisão agora escapava dela com a mesma facilidade com que a havia erguido. A fuga de La Catedral não foi apenas uma evasão, foi uma declaração de guerra. Daquele dia em diante, o jogo mudou. O governo colombiano, humilhado e sem alternativas, abriu as portas para o que antes evitara a todo custo: a intervenção direta dos Estados Unidos. Agentes da SEAL Team 6, especialistas em operações de alto risco, desembarcaram em solo colombiano com uma missão clara: capturar Escobar vivo ou morto. Junto deles, o Bloque de Búsqueda, uma unidade de elite da polícia colombiana treinada para caçar um único homem, recebeu reforços, tecnologia e carta branca para agir.
E não estavam sozinhos. O Cali Cartel, rival histórico de Escobar, viu naqueles meses uma oportunidade de ouro para eliminar a concorrência. E então surgiram Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, um grupo de vingança formado por familiares de vítimas, policiais corruptos e traficantes inimigos, todos unidos pelo mesmo ódio. A caçada se tornou uma campanha sem quartel. Casas foram incendiadas, aliados de Escobar foram executados, e sua rede de proteção começou a ruir. Escobar, porém, ainda tinha um trunfo: o teatro. Pouco depois de fugir, concedeu uma entrevista por rádio, onde, entre risadas, detalhou sua fuga como se fosse uma anedota, desafiando o governo a tentá-lo prender novamente. Mas astutamente deixou uma porta aberta. Voltaria à custódia, disse, se pudesse retornar à La Catedral. Era uma oferta que soava como um ultimato, e o governo desta vez não cedeu. A partir daí, a perseguição se intensificou. Raids em esconderijos se multiplicaram. Em dezembro de 1992, as forças especiais quase o capturaram em um deles, chegando horas depois de sua partida. Os aliados de Escobar, percebendo que o fim era inevitável, começaram a abandoná-lo. Até sua própria família foi atingida. Seu cunhado, Mário Henao, foi assassinado por Los Pepes, um sinal claro de que o cerco se fechava. Por 17 meses, Escobar sobreviveu como um fantasma, mudando de esconderijo, traído por cada vez mais informantes. Até que, em dezembro de 1993, um erro o condenou: uma ligação telefônica. As forças especiais, rastreando seus sinais, localizaram-no em uma casa modesta no bairro de Los Olivos, em Medellín. Na manhã do dia 2, um grupo de elite invadiu o local. Escobar e seu guarda-costas, Eulimon, correram para o telhado, tentando escapar pelos tetos das casas vizinhas. O que aconteceu nos segundos seguintes ainda é debatido. Tiros ecoaram. Escobar levou balas na perna, no torso e, finalmente, um disparo fatal na orelha, um tiro que muitos acreditam ter sido dado por ele mesmo. Roberto Escobar, seu irmão, sempre afirmou que Pablo jurara nunca ser levado vivo, que preferiria a morte à extradição. Se foi suicídio ou execução, pouco importa. O resultado foi o mesmo. Aos 44 anos, no dia seguinte ao seu aniversário, o patrão caiu. Mas a lenda não morreu com ele. Mais de 25.000 pessoas lotaram as ruas para seu funeral, chorando não pelo traficante, mas pelo Robin Hood, que em suas mentes, desafiara o sistema. Enquanto isso, no vácuo deixado por sua morte, o Cali Cartel assumia o controle do tráfico, provando que no mundo das drogas, o império nunca desaba, apenas muda de mãos. Mas o vazio deixado por Escobar não duraria muito. Enquanto o cartel de Cali se consolidava, uma nova ameaça surgia no horizonte: o Cartel do Norte do Vale, uma organização que já vinha ganhando força nos anos finais de Escobar, nas terras férteis e estratégicas do Vale del Cauca. A disputa não era apenas por território, mas por rotas. Os anos 90 marcavam uma virada no tráfico. O Caribe, antes a porta de entrada para os Estados Unidos, estava cada vez mais vigiado, e o México se tornava o novo corredor do narcotráfico. Os cartéis colombianos, ávidos por manter seu império, adaptavam-se ou morriam. E o cartel de Cali, por mais poderoso que fosse, não escaparia do destino que consumira seu predecessor. Na metade dos anos 90, suas estruturas foram desmanteladas, fragmentadas, e em seu lugar surgiram novos sindicatos, ainda mais brutais. O Cartel da Costa Norte, baseado em Barranquilha, reviveu antigas rotas de Escobar para o leste dos Estados Unidos e expandiu seus tentáculos até a Europa, provando que o negócio das drogas não conhece fronteiras nem piedade. Cada novo grupo que ascendia o fazia com um nível de violência ainda mais chocante, como se o legado de sangue de Escobar fosse um padrão a ser superado, não uma lição a ser evitada. Hoje a Colômbia ainda carrega as cicatrizes dessa era, mas pela primeira vez em décadas, há luz no fim do túnel. Em 2016, um acordo histórico foi assinado entre o governo e as Farc. Por fim, a meio século de guerra civil que alimentou o caos onde figuras como Escobar prosperaram. E Medellín, a cidade que já foi o epicentro do terror, ressurgiu das cinzas. Após a queda do cartel de Medellín, os índices de criminalidade despencaram. Investimentos floresceram. Uma rede de transporte inovadora e sustentável transformou a cidade em um modelo de urbanismo, longe dos dias em que era conhecida como a capital mundial do homicídio. Mas os fantasmas de Escobar ainda assombram a paisagem. La Catedral, sua prisão de luxo, ficou abandonada por anos, até que monges beneditinos a ressignificaram em 2007, transformando-a em um centro religioso, como se a fé pudesse purificar o local onde um dos homens mais perigosos do mundo ditava suas regras.
E os hipopótamos de sua fazenda Hacienda Nápoles? Multiplicaram-se, vagando pelas terras como um lembrete grotesco de um império que se pensava indestrutível. Escobar nasceu na miséria de Medellín, uma cidade que em poucas décadas explodira de um vilarejo para um monstro urbano de mais de 1 milhão de almas. Ele surgiu em um momento em que a Colômbia ardia, uma guerra civil não declarada, o Estado frágil e um mercado global sedento por cocaína. Não é difícil imaginar que, se não fosse ele, outro teria ocupado seu lugar. Cali, Bogotá, Barranquilha, o tráfico sempre encontraria um novo rei. E aqui está o grande paradoxo. Escobar construiu escolas, doou casas, bancou times de futebol. O Atlético Nacional conquistou a Copa Libertadores em 1989 com seu dinheiro, e abriu as portas de seu zoológico para os pobres. Para muitos, ele era o Robin Hood dos Andes, um bandido generoso em um país que os havia esquecido. Mas essa narrativa esconde uma verdade inconveniente. Cada moeda que ele distribuía estava manchada de sangue. Cada sorriso que ele comprava com seu filantropismo era pago com corpos empilhados em ruas, bombardeios a civis e uma guerra particular contra o Estado. Ele não era um homem decente que vende flores, como já se autodenominou. Era um estrategista da morte, responsável por mergulhar Medellín em um banho de sangue sem precedentes. 25 mil mortes por ano no auge de seu poder, um terço delas só em sua cidade. Os atentados à Avianca 203 e ao Departamento de Segurança em 1989 não foram erros de cálculo, foram massacres calculados, onde centenas de inocentes morreram apenas para eliminar um ou dois alvos. Quando seu reinado terminou, a Colômbia começou lentamente a se curar. Medellín renasceu. O país, embora ainda ferido, avança. E a pergunta permanece: Pablo Escobar foi um herói popular traído pela história ou um monstro que se escondeu atrás de esmolas? A resposta não está nos mitos, mas nos números, nos milhares que morreram para que um homem pudesse se sentir um deus.